9h13. Bom dia você que nos acompanha em toda a grande São Paulo, todo o interior de São Paulo. A partir de agora nós iniciamos o nosso encontro de todas as manhãs, nesta segunda-feira, através do nosso programa Com Jesus, Força e Vitória. O nosso programa hoje todo especial. Eu vou explicar para você o porquê daqui a pouquinho, hein? Você vai poder ligar, vai poder participar com a gente, né? Através dos nossos telefones, através do 4712-4978. Você em outra cidade, 0 operadora 11 4712-4976. Então as nossas linhas aí estão liberadas para você participar nessa manhã, viu? Hoje dia 22, né? 22 de julho, né? De 2013. Hoje o nosso programa é especial também porque estamos ao vivo pela Web TV Santa Isabel. Pela Web TV Santa Isabel, ao você internauta que nos assiste, você que nos acompanha agora nessa manhã também, o nosso carinhoso abraço a você internauta, você que nos assiste pela Web TV Santa Isabel. Muito obrigado. Nós temos toda uma equipe aqui também, juntamente com a Web TV Santa Isabel, a equipe da Rádio Imaculada Conceição com a equipe da Web TV Santa Isabel. Então nós temos aqui o Caio, nós temos o Andriel, nós temos o Kevin que está nessa câmera aqui, a câmera 1, tá aqui o Kevin, né Kevin? Um grande abraço, o Padre Valdivino também, a irmã Letícia, a irmã Maria Antônia também, missionárias de Jesus Sacerdote, o seminarista Leandro que está aqui também nos ajudando na parte técnica, enfim, toda a nossa equipe da Rádio Imaculada, a Suziane no telefone, a Maria Helena, enfim, toda a nossa equipe, o Padre Valdivino acompanhando ali as imagens, o Cacá na técnica, o Ronaldo que está aqui também que vai nos ajudar, e também nos nossos estúdios, nosso querido Bispo Dom Hercílio Turco. É com grande alegria que nós estamos acolhendo hoje aqui no nosso programa, na nossa programação da Rádio Imaculada Conceição, aqui em São Roque, nosso Bispo Dom Hercílio. Bom dia, Dom Hercílio. Bom dia a você, Gil, e a todos os ouvintes da Rádio Imaculada Conceição. É uma alegria muito grande, nessa segunda-feira, estar aqui junto de vocês e também junto com todos os ouvintes que nesse momento estão ligados conosco. Um bom dia de verdade para todos, para esta equipe da Rádio Imaculada, também a equipe do Padre Valdivino. Enfim, um grande abraço para todos neste início de manhã. Nesta manhã de segunda-feira, e você que está ouvindo o nosso programa, você pode ligar também, fazer sua saudação ao nosso Bispo Dom Hercílio, que carinhosamente vai ouvir a sua mensagem, o seu bom dia, também vai dar a bênção, né, então para você, para sua família. Então você pode ligar, a partir de agora, já as linhas já estão liberadas para você participar com a gente. 4712-4978, 4712-4978, para você que está em outra cidade, 0 operadora 11 4712-4976. As linhas estão aí, hein? Você pode ligar e já ir participando com a gente nessa manhã, deixando a sua mensagem aqui para o nosso Bispo Dom Hercílio. Hoje, 22 de julho, segunda-feira, leituras de hoje para você refletir, para você ler, para você acompanhar também conosco nessa manhã aqui da nossa programação. Primeira leitura do livro do Cântico dos Cânticos, né, capítulo 3, né, versículos de 1 a 4a. Encontrei o amor de minha vida. Ou também podemos ler a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, né? Você também pode ler nesta manhã, hoje 22, segunda-feira, fazemos memória a Santa Maria Madalena. O salmo de hoje é o número 62, né? O salmo 62. E o evangelho de hoje, de João, capítulo 20, versículos de 1 a 2 e capítulo 11, versículo 18. Hoje, segunda-feira da 16ª semana do tempo comum, dia de Santa Maria Madalena, São José da Palestina e São Felipe Evans. Muito bem, esse é o nosso calendário de hoje, desta manhã aqui do nosso programa hoje especial Com Jesus, Força e Vitória, nesta segunda-feira. Bom, como eu falei, as linhas estão liberadas para você participar com a gente. Você que acompanha pela Web TV Santa Isabel, pode também mandar um e-mail. Às vezes o pessoal está acompanhando pela internet, pode mandar no nosso e-mail, né, 1430am, @miliciadaimaculada.org.br.
Agora você pode também pelo nosso Facebook, pelo Facebook da rádio. A Suziane está no Facebook da rádio, então você deixa sua mensagem lá no Facebook, a Suziane passa para a gente aqui no estúdio. Então é só você procurar lá, Rádio Imaculada Conceição 1430 AM. Clica lá, procura o nosso Face, tá? Deixa sua mensagem lá que a gente vai lendo na íntegra aqui. E pelo canal da linha, né, do telefone, que também é uma grande linha aberta para as pessoas participarem com a gente. Nosso bispo está aqui com grande alegria nesta manhã de segunda-feira do nosso programa Com Jesus, Força e Vitória. Agradecer mais uma vez a presença de Dom Hercílio aqui nos nossos estúdios. Agora, Dom Hercílio, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre o senhor, né, como se deu a sua vocação, como foi, né, para as pessoas que nos acompanham nesta manhã. Falar sobre a gente é preciso falar sobre família. É na família que desabrocha a vida, é ali que a gente cresce, aprende também as virtudes para ser gente e para ser cristão. Por isso, eu também presto minha homenagem sempre à minha família. Claro que uma família é um tesouro para a gente. Foi na família que eu aprendi a desenvolver as virtudes, os valores humanos. Logo cedo eu perdi o meu pai e fiquei com minha mãe, mais 4 irmãos. E ali a gente aprendeu nas dificuldades da vida. Era um tempo ainda diferente, era o tempo da roça, tempo em que a minha família vivia numa fazenda de café, trabalhando. E ali a gente aprendeu o valor do trabalho, aprendeu a fraternidade com os irmãos e também aprendeu a fé. Por isso a família foi para mim uma base muito grande em toda a minha caminhada. Ali a gente conseguiu desenvolver a vida humana também, esta fisicamente, que através da alimentação, um descendente de italianos, então os italianos sempre têm uma alimentação muito sólida. Então eu valorizo muito a família. E todos nós devemos buscar nessa família esse desenvolvimento humano, cristão. Eu me lembro muito bem que foi ali, nos braços da minha mãe, no colo de minha mãe, que eu aprendi todas as orações. Aliás, aprendi a rezar. E ainda hoje a gente encontra na memória aqueles gestos bonitos de uma imagem colocada assim no meio da casa de São José, que é o patrono da família, uma vela acesa diante do crucifixo, esses sinais que parecem pequenos, mas que eles vão ficando na memória. Uma vela acesa, um símbolo de fé, realmente, aquelas lamparinas de óleo tão bonitas naquele tempo, diante do crucifixo, e depois a imagem de São José, que nos ensinava o valor da família e da igreja. Por isso, eu cresci nesse ambiente gostoso. E é claro que difícil, porque era um tempo em que as coisas não eram tão bem desenvolvidas como hoje. Mas é claro, no contato com a terra, no contato com os irmãos, a gente cresceu como gente e como cristão. Muito bem. E aí o senhor então começou, eu queria que o senhor falasse para a gente seu início como pároco, né? Quem ordenou o senhor padre? Antes de me tornar padre, vem o chamado. Eu, como jovem, posteriormente vivendo na cidade, também frequentava a escola, como todo jovem, e ali, através do próprio Senhor, eu senti esse chamado. Desde criança senti esse chamado muito profundo de me colocar a serviço, de ser padre. E a gente sempre se perguntava, né? Quando era criança, eu vou ser padre ou vou ser como o catequista aqui na minha paróquia? E aí eu fiz uma decisão desde pequeno a ser padre. Eu disse o meu sim e fui acompanhado pela minha mãe. Minha família tinha outros projetos sobre a minha vida, mas a minha mãe deu, de fato, um apoio. E aí, depois, a gente foi para o seminário menor, um espaço de discernimento também. E aí fui passando pela filosofia,
filosofia assim, com muita disciplina naquele tempo. Era próprio do tempo, né? As coisas com disciplina, com muito estudo. E também a gente vivia um tanto afastado da família nessa época. Mas a família nunca deixou de estar presente. Até que um dia o bispo chamou para a ordenação. Quem me ordenou foi D. Paulo de Tarso Campos, hoje já falecido, mas foi na Catedral de Campinas. Nós éramos 10 jovens que foram ordenados juntos. E graças a Deus a maioria deles ainda está no sacerdócio, a maioria deles ainda é vivo e trabalha muito. Um deles trabalha também lá no século XXI, Padre Magalhães. E assim, essa ordenação foi um dia muito bonito. Um dia maravilhoso, porque foi o dia que eu atingi o objetivo que eu tinha me colocado, ser consagrado como sacerdote para servir o povo de Deus, celebrando a Eucaristia. E já o meu lema naquele tempo era evangelizar. Como padre, sempre tive este aspecto, evangelizar e oferecer o sacrifício do Calvário a Deus pela salvação de todos. Muito bem, são 9h25. Estamos aqui com o nosso bispo Dom Hercílio. Dom Hercílio, o senhor é de Campinas, né? É natural de Campinas. Eu nasci em Campinas, passei parte da minha infância em Campinas e depois vim fazer os meus estudos aqui em São Paulo, né? Ali na Avenida Nazaré, onde estudam hoje os nossos estudantes de teologia. Eu fiz o mesmo caminho que hoje eles estão fazendo. Só que naquele tempo a gente residia no seminário. Não, hoje os seminaristas moram no seminário e estudam na faculdade lá. Nós residíamos e estudávamos no mesmo lugar. Mas eu vim de Campinas para cá. Muito bem. Você pode participar com a gente. O telefone está aí liberado, 4712-4978, 0 operadora 11, 4712-4976. Estamos recebendo com grande alegria aqui nos nossos estúdios nosso bispo diocesano, Dom Hercílio Turco. E também estamos pela Web TV Santa Isabel. Então você pode entrar no site da Rainha Santa Isabel, www.rainhasantaisabel.com.br. Aí vai cair um televisorzinho no seu no seu computador. Você clica no televisor e vai acompanhar com uma excelente qualidade de áudio e uma excelente qualidade de imagem. Agora, Dom Hercílio, quanto aparato, quanta gente aqui para acolher o nosso bispo, Dom Hercílio, quanta gente aqui hoje trabalhando bastante, né, Dom Hercílio? Pois é, eu fiquei admirado de ver tantas pessoas aqui. Nestas equipes de trabalho e de acompanhamento também, né? Mas é uma alegria, sempre o bispo, seja quem for, ele de fato significa para o povo uma presença de Jesus que fala. Evidentemente que na sua simplicidade, todos os bispos na sua fragilidade, mas são um sinal também, um sinal de evangelho, um sinal de Jesus, um sinal de paternidade também, já que o bispo é pai e pastor de todos. Muito bem. Dom Hercílio, ainda falando como pároco, né? O senhor falou um pouquinho sobre essa caminhada, o chamado, e depois como pároco. O senhor foi quantos anos padre? Eu fiquei, antes de ser chamado para o episcopado, eu fiquei 27 anos como padre. Primeiro como vigário paroquial, numa paróquia no centro da cidade de Campinas. Depois passei 10 anos na cidade de Valinhos. Depois voltei para Campinas como reitor do Seminário de Teologia e diretor espiritual do Seminário de Filosofia. E também, neste tempo, eu fiquei pároco, ao mesmo tempo que exercia essas duas funções, também pároco em Barão Geraldo, que é um distrito de Campinas, onde está a Unicamp. E, ao mesmo tempo, também eu fiquei capelão da Unicamp, da Universidade de Campinas, né? Mais capelão, mais detalhadamente no Hospital de Clínicas, onde eu desenvolvi todo um trabalho de
capelania, a moda de capelanias que existem nos Estados Unidos e capelania que ainda existe hoje. Eu fundei naquela época e depois que eu saí de Campinas, então foi continuada esta capelania na Unicamp. Depois de Campinas, eu fui para Mogi Mirim. Em Mogi Mirim, fiquei alguns anos também. Antes do seminário, também estive na cidade de Sumaré, onde estive também como pároco durante alguns anos. E somando tudo isso, quer dizer, tudo ao mesmo tempo também, porque o padre é sempre assim, nunca faz um serviço só. Ele está sempre com o coração aberto para um trabalho na paróquia, um trabalho no seminário, um trabalho diocesano, um trabalho também a nível, no meu caso, trabalhei muitos anos também na pastoral da educação a nível do estado de São Paulo, antes de bispo e também depois de bispo, tive um trabalho grande a nível de estado de São Paulo. Também durante esse tempo, nesses 27 anos, eu acompanhei muitas comunidades eclesiais de base a nível de estado de São Paulo. E depois também a educação, pastoral de educação, também a nível de Brasil, em Brasília também, na CNBB, um trabalho todo voltado também para a pastoral de educação. Por isso foram 27 anos muito cheios. E alguns desses serviços se prolongaram depois de bispo. Agora, Dom Hercílio, né, eu queria que o senhor falasse para a gente como era essa época ser pároco, quando a gente sabe que nós vivíamos uma situação política diferente, eram outros tempos naquela época, né, muito diferente das que nós vivemos hoje. Situação econômica, política. Então, como que era aquele tempo evangelizar, como no seu lema, naquele tempo e fazendo também uma caminhada para os dias de hoje? Eu vivi o ministério sacerdotal, parte desse ministério, durante o concílio ecumênico, porque o concílio começou em 62 e terminou em 65. E eu fiquei sacerdote em 63. E é claro, em primeiro lugar, como igreja, o concílio operou uma transformação muito grande, né, no modo de se ver igreja e no modo de se agir como igreja, voltando à língua vernácula, procurando se trabalhar mais através de comunidades. Então, eu peguei este tempo muito bonito. De 64 para frente foi o tempo da Revolução, o tempo em que havia, antes de 64, um medo muito grande do socialismo, do comunismo. Em 64, com a tomada dos militares que assumiram o governo, então se começou um outro tipo de vida social. Não havia muita liberdade de expressão, havia assim, muitos momentos difíceis em que muitos membros dos movimentos da ação católica, naquele tempo funcionava a JEC, a JIC, a JOC, quer dizer, Juventude Agrária, Juventude Estudantil Católica, Juventude Operária, Juventude Universitária. E eram grupos que tinham uma consciência social muito grande, mas não aceitavam o comunismo ou um socialismo exacerbado. Era uma visão comunitária. Se procurava um governo mais social e comunitário. E nesse momento as coisas se complicam muito. Não é fácil, nesse momento, se viver uma opção social. E aí muitos foram presos, muitos tiveram que ser deportados até. Havia muita confusão em quem era subversivo numa linha mesmo de violência e quem optava por uma visão social e uma vida social mais comunitária. Então foram tempos difíceis. Mesmo a gente viu muitos agentes de pastoral serem presos, se dizia muito de torturas, de denúncias, e mesmo as homilias da gente diversas vezes
eu vi pessoas, se eram do governo ou não, nunca saberemos, mas que gravavam os sermões da gente e depois denunciavam também quando a gente dizia alguma coisa que aparentemente fosse contra o governo militar. Foram tempos difíceis para a fé, uma fé ligada com a vida, a fé ligada com a sociedade. Portanto, foram momentos assim bastante difíceis para a igreja. Mas também foi um momento muito importante, né? Momento muito importante porque a igreja tinha voz e era conceituada. Podia dialogar com os militares até certo ponto, mas era a voz do cardeal Arnes, era a voz de outros cardeais e também de sacerdotes, que alguns sacerdotes perseguidos, presos, mas muitos também capazes de dialogar. Então a igreja dava voz ao povo também. Quer dizer, a fé iluminava também aqueles momentos difíceis. Muito bem. A gente notava muito, né, na época, o jornal O São Paulo, né, muitas vezes vinha censurado. Depois até nós aqui vivemos uma realidade assim com o próprio bio, né? Eu estava acompanhando, o padre Valdivino fez uma separação dos bios antigos e a gente notava, né, um X em cima assim. Então a igreja era muito perseguida porque falava a verdade, né? Porque Cristo é a verdade, então eles não gostavam muitas vezes de ouvir essa verdade, né, Dom Hercílio? Até mesmo a rádio de São Paulo foi fechada pelos militares. E, às vezes, o jornal também, o São Paulo, saía com uma primeira página, uma parte vazia, porque havia censurado. Era censurado, então se tirava aquele artigo e, como protesto também, não se colocava nada. Então, aparecia uma página, não digo toda a página, mas pedaços em branco. Muito bem. 9h35. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora com uma pausa, nós vamos com uma música, e você pode ligar para cá no 4712-4978, ou 0 operadora 11, 4712-4976. Daqui a pouquinho o nosso bispo vai falar também como se deu, né, a ordenação como bispo, né, como foi, né, como ele recebeu essa notícia. Daqui a pouquinho, aqui no nosso programa especial nesta segunda-feira. Programa Força e Vitória. Nove horas
11h40. A gente segue aqui com o nosso programa especial hoje com o nosso bispo Dom Hercílio Turco, e você pode ligar para cá, participar do programa, deixar sua mensagem também no 4712-4978 ou 0 operadora 11 4712-4976. Bom, Dom Hercílio já falou um pouco sobre a vida dele, sobre a caminhada de vida, como se deu a vocação, né, quando foi pároco, as dificuldades, as alegrias, todo momento em que, né, por onde passou como sacerdote. E agora falar um pouquinho sobre quando bispo agora, né, porque eu queria saber, Dom Hercílio, quem o ordenou bispo e como foi, né, como o senhor recebeu essa notícia? Normalmente a gente recebe uma carta do Núncio Apostólico, que é o representante do Papa e que mora em Brasília. E ele então nos envia uma carta dizendo, pelo menos no meu caso foi assim, ele me enviou uma carta dizendo que eu tinha sido nomeado bispo há uns 15 dias atrás pelo Papa e que apenas esperava uma aceitação da minha parte. É claro que uma tarefa tão grande, a gente não responde sim imediatamente. E eu pedi alguns dias para pensar e depois tentei dizer a ele que era melhor que ele encontrasse um outro. E aí ele me disse, ao Papa não se desobedece. Ele já nomeou, está fazendo uns 15 dias para trás. Então, apenas o senhor diga sim, né? E aí, na obediência, eu disse sim. É claro que não esperava um chamado para um serviço tão grande e assim tão difícil também, né? Às vezes as pessoas olham um lado honroso e nós olhamos o lado de serviço, um lado de renúncia até mesmo de uma paróquia onde a gente vive mais unido ao povo, mais próximo, para depois assumir todas as paróquias, através dos padres, assumir mais proximamente uma ação junto aos padres e também uma administração de toda a diocese. Foi, de fato, um susto, foi um momento inesperado na minha vida, mas na confiança em Deus, um pouco como Nossa Senhora, sem saber um pouco o que ia acontecer no futuro, mas eu disse o meu sim. Então foi uma grande alegria também, uma vez ao assumir a paróquia. Fui ordenado bispo por Dom Gilberto Pereira Lopes, que era o arcebispo de Campinas na época. E fui ordenado bispo lá na Catedral de Campinas, no ano de 1990. E fui nomeado bispo em novembro de 89. Depois de um tempo, de um mês ou dois, é que fui ordenado bispo. Quem que era o Papa na época? O Papa já era o Papa João Paulo II. João Paulo II. O senhor pegou quais os papas? Bom, eu peguei como jovem o Pio XII, depois como seminarista e padre João XXIII, depois peguei Paulo VI e depois João Paulo II. Aliás, João Paulo I, eu tive a alegria de vê-lo na primeira audiência que ele fez. Então tive João Paulo I, João Paulo II, depois Bento XVI e agora Papa Francisco. Papa Francisco. Muito bem. Aí o senhor, depois de bispo, o senhor foi bispo de Limeira? O Papa me nomeou para bispo de Limeira, que é a diocese vizinha de Campinas, né, da Arquidiocese de Campinas. Uma diocese que tem mais ou menos 1 milhão de habitantes e é muito próxima. Tem uma parte da diocese bastante industrial e outra parte ainda é plantação de cana. Embora seja Limeira, existe também muita laranja, mas a laranja foi afastando um pouco para o interior. Entendi, muito bem. Para a diocese de Osasco, o senhor vem em que ano?
Em 2002, Uhum. o Papa me nomeou no primeiro semestre e no dia 30 de junho de 2002 eu assumi, então, aqui o governo, o ministério pastoral aqui na Diocese de Osasco, em 2002. 2002. Portanto, já se passaram 11 anos. 11 anos. Sim, pois não? Em Limeira, eu estive 12 anos e meio. E aqui já são 11 anos e um tanto. Pouquinho. Muito bem. Qual o balanço que o senhor faz, Dom Hercílio, desses 11 anos já aqui na Diocese de Osasco? Osasco é uma diocese bonita, diversificada no seu território. Nós temos assim parte assim bastante urbana, como é Osasco, Alphaville, Barueri, Carapicuíba, Cotia, e depois temos ainda lá no fundo uma parte rural. A igreja ela é muito bonita na sua coordenação. São 6 regiões, cada região tem um padre. O padre Valdivino é o coordenador de uma das regiões, a de Barueri, e eu me reúno com esses 6 coordenadores e mais 3 coordenadores de setores pastorais. Então, é muito bonita a cabeça dessa diocese. Os padres têm um trabalho muito intenso, muito grande. E depois também coordenadores leigos que atuam. Então, eu acho muito bonito, nessa minha avaliação, esse trabalho de coordenação. Ninguém coordena sozinho. Nem o bispo, nem lá na base, lá na comunidade, o coordenador, a coordenadora de uma comunidade. Em segundo lugar, a gente acha muito bonita a fé que existe aqui no povo. Muita gente pensa que indo para próximo de São Paulo, não se encontram expressões de fé. E é muito bonito. A gente sente, onde a gente começa um serviço, pelos padres ou pelos leigos, imediatamente o povo se reúne, porque tem sede de Deus e tem sede de comunidade, de conviver numa comunidade, expressar comunitariamente a fé. É claro que existem também desafios. Em primeiro lugar, o número muito grande da população. São 2.300.000 habitantes, mais ou menos, nesta região da Diocese de Osasco, que começa aqui, na beirada de São Paulo, temos algumas paróquias ainda no município de São Paulo, e terminamos lá na cidade de Alumínio. Então, o território não é muito extenso, mas o número de população é muito grande. Em segundo lugar, portanto, a evangelização se torna difícil. Além disso, é uma população que precisa muito de meios de transporte para se locomover. Então, nem sempre a evangelização é possível a qualquer hora. A gente precisa medir, segundo a vida do povo, que momento que se pode estabelecer. Também há outro fator que dificulta bastante, que é a violência também. A violência é muito presente em nossa realidade. Por mais que se trabalhe no sentido de anunciar a paz, o evangelho do amor e da paz, também há muita violência. Numa avaliação assim genérica, eu creio que foram 11 anos em que nós todos, bispo, coordenadores, padres, coordenadores leigos, trabalhamos. E a resposta está aí. Um ministério muito grande de leigos, um número muito grande de catequistas, uma presença dos movimentos também que se unem, alguns mais, outros menos, mas que se unem muito com o bispo, onde é desafio também. Alguns movimentos caminham um pouco independente também, isso é um desafio. Mas está aí a juventude também, a beleza da juventude. Os coordenadores, padres, junto comigo, nós investimos no trabalho com os jovens. É uma maravilha a gente ver o movimento da pastoral da juventude, quer dizer, a pastoral juvenil, né?
que está presente em todos os movimentos, está presente nas paróquias. Então, é uma avaliação que nos agrada. E, por outro lado, resta muito a fazer. Né? Temos projetos muito grandes com relação à família, à juventude, também a iniciação à vida cristã, que é uma evangelização muito importante. Católico evangelizado, católico confirmado na sua fé, é católico participante. Então, existe muita desejo de se trabalhar neste campo sempre mais. A presença dos evangélicos é muito grande também. Isso é um desafio, mas, enfim, aqueles que caminham com Jesus, também a gente vive na comunhão, não comunhão plena. Neste trabalho de juventude, tivemos nessa semana um encontro de jovens também de diversas igrejas aqui na Mariápolis, e foi muito bonito ver que jovens de diversas denominações adoram o mesmo Deus, vivem o mesmo Evangelho, embora de modos diferentes. Muito bem. E a gente nota também, né, Dom Hercílio, nós temos lá a nossa Catedral Santo Antônio, ali a gente diz, né, a nossa igreja-mãe ali em Osasco. Recentemente nós tivemos lá a procissão de Corpus Christi, eu estive lá com o Ronaldo juntamente fazendo a cobertura, fazendo a transmissão, os flashes lá em Osasco, e a gente nota a cidade de Osasco, mesmo sendo uma cidade metropolitana, com todos os avanços que uma cidade tem, do tamanho de Osasco, não se perdeu essa raiz da fé, né? Aquela multidão de pessoas pelas ruas de Osasco, sem dúvida alguma mostra, né, a força da igreja e a força também da fé das pessoas, já que estamos no ano da fé, a fé das pessoas, né? Mais de 40 mil pessoas, as pessoas ali pelas ruas de Osasco. Então é uma cidade que, mesmo sendo a primeira ali metropolitana, fazendo parte de uma região metropolitana, ela não perdeu essas raízes, né, Dom Hercílio? É muito bonito, a gente percebe que Deus está no coração das pessoas. E a religião, que é a ligação com Deus, é um desejo. Isso desde os povos primitivos, eles tinham necessidade de expressar a sua confiança em Deus. Isso é religião. E assim nós vemos em Osasco e nas outras cidades. Realmente eu fiquei muito entusiasmado, não só com a festa do Corpo de Deus, Corpus Christi, mas como o povo de fato sai às ruas para testemunhar. E como eu estava em Osasco, fiquei sentado numa cadeira um tempo, estava observando as lojas, os vendedores vinham na porta, se benziam, faziam o nome do Pai e olhavam com carinho para o Santíssimo Sacramento. É Jesus que caminhava. Então, de fato, precisamos levar Jesus para dentro da cidade, para o meio do povo, porque na raiz, no coração, está a fé. E essa fé precisa se exprimir e nós precisamos dar oportunidade para que as pessoas expressem a sua fé. Muito bem. 9h53. Olha, a Maria no Cambará, aqui em São Roque, está deixando um grande abraço ao senhor bispo. É um grande prazer recebê-lo aqui na cidade de São Roque, né? A Vanderlice de Barueri também pede oração aqui por sua família Tominato. Está deixando um grande abraço aqui ao nosso bispo Dom Hercílio. O Fernando do Granada, em Mairink, né? Está até oferecendo uma música para o Dom Hercílio. Daqui a pouco a gente toca Virgem do Silêncio, acho que é Toca de Assis, Virgem do Silêncio, para o senhor bispo. E ele está dizendo o seguinte, Dom Hercílio, Fernando do Granada, em Mairink, que o senhor é um grande exemplo para todos os vocacionados. E agradece a Deus intensamente por sua vida. Muito bem. Eu fico feliz, agradeço esses abraços e retribuo um grande abraço de Pai Pastor para vocês. Muito bem. Tem ouvinte na linha, vamos saber quem é. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? É Maria do Carmo, Ju. Maria do Carmo. Maria do Carmo aqui em São Roque. Maria, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar uma mensagem... Se você quiser deixar uma mensagem, nosso bispo está te ouvindo aqui. Está muito baixo só para me ouvir. Só um minutinho que nós vamos aumentar o retorno. Está me ouvindo melhor? Alô? Oi. Oi, está me ouvindo melhor, Maria? Está um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor? Nosso bispo Dom Hercílio está te ouvindo aqui. Acho que ela não está me ouvindo, né? Está com um probleminha aí. Alô, Maria? Oi. Oi, olha... Eu queria pedir a bênção do padre do Dom Hercílio
Muito bem. Queria pedir a bênção para o Ercílio. Sim. Ele vai dar bênção agora. Muito bem, Maria, né? Um grande abraço, Maria. Boa tarde. Tudo Bom dia. bem? Eu queria pedir a bênção para o senhor, agradecer a Deus pela sua saúde, pedir para Nossa Senhora abençoar quanto mais o senhor e a simplicidade que o senhor consegue transmitir para nós. O senhor é um paizão mesmo para todos aqui. E agradecer também pela saúde do Padre Anderson e do Eduardo, que está aqui com a gente na comunidade de São Luís Gonzaga como seminarista. Pedir também que Deus abençoe a vinda do Papa do Brasil, que dê tudo certo. E pedir uma bênção para o senhor, para todos os paroquianos da São Luís Gonzaga, que hoje também começa o trido em louvor a São Cristóvão, no bairro do Gabriel Pisa. Muito bem, Maria. Quero bem você e quero muito bem também os paroquianos da paróquia São Luís Gonzaga. Um dia desse eu devia ir à festa, mas eu fiquei preso numa manifestação na Castelo Branco e acabei não chegando aí. Mas Deus abençoe você e a senhora e transmita essa bênção para a sua família, para os amigos e dá em meu nome um abraço ao Padre Anderson. Deus abençoe você. Amém. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Obrigado, Maria do Carmo aí do Vilaça, né? Aqui em São Roque participando com a gente. As linhas aí estão liberadas aí para sua participação. O telefone é o 4712-4978, 0, operadora 11, 4712-4976. Nós vamos com mais uma música, né? E a música agora do Toca de Assis, Virgem do Silêncio, que o Fernando do Granata Mairim que oferece aqui ao nosso bispo Dom Ercílio, e daqui a pouco a gente volta. Ouvindo o programa Força e Vitória. É o programa Força e Vitória, hoje todo especial, estamos recebendo com grande alegria, sempre uma grande alegria receber o nosso bispo Dom Ercílio, né, também aqui nos estúdios da Rádio Imaculada Conceição, pela Web TV Santa Isabel, agora eu estou olhando aquela câmera ali, ó, aquela ali está focada em mim ali, essa aqui está com o Dom Ercílio, é o Adriel, e aquela ali é o Caio. Então um grande abraço a vocês da Web TV, agora está aparecendo Dom Ercílio, né, Dom Ercílio está agora... aí você acompanha você pela Web TV Santa Isabel, né? Mas muito obrigado a você internauta que nos acompanha, viu? www.rainhasantaisabel.com.br. Aí você clica lá no televisorzinho e vai aparecer, então você vai assistir, né? Uma excelente qualidade de imagem, de áudio também. 10h01, Dom Ercílio, que faz parte aqui da nossa Rádio Imaculada Conceição, já é de casa, esteve aqui no dia em que a rádio foi consagrada, né, Dom Ercílio? Exatamente. No dia da inauguração, da bênção da rádio, eu tive a alegria de estar aqui. Aliás, Jesus é o comunicador e a Rádio Imaculada Conceição é a voz de Jesus, que anuncia o Evangelho para tantas pessoas. E também a Web Santa Isabel, que a gente tem um carinho todo especial. Nos momentos importantes, lá está esta web tão bonita e levando para tantas pessoas os acontecimentos da igreja, levando Jesus. Muito bem. Dom Ercílio, a Dinar de Canguera, aqui nosso bairro de Canguera, distrito de Canguera, está deixando um abraço para o senhor, parabenizando a programação, mas está deixando um grande abraço ao senhor. Muito obrigado, Dinar. Deus abençoe você e abençoe toda Canguera, que eu tenho um carinho muito especial por todas as famílias e por também para o pároco desta paróquia. Muito bem. Então nós também queremos mandar um grande abraço para Josefa de Osasco, está ouvindo a gente. Dom Ercílio, ela pede bênção ao bispo, né, pela saúde, ela vai fazer alguns exames, mas ela está ouvindo a gente ali perto da catedral. Muito bem, vamos rezar por você, por muito carinho, para que Deus, nosso Senhor, de fato, a ajude nessa cirurgia. Conte com a minha oração. Deus abençoe você. Muito bem, tem ouvinte na linha, vamos saber quem é. Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, com quem eu falo? É Rafaela. Rafaela, tá falando onde, Rafaela? Eu tô falando de Canguera também. De Canguera, muito bem, Rafaela. Obrigado pela sua participação, Dom Ercílio tá te ouvindo. Oh, meu Deus, bom dia, seu Dom Ercílio. Bom dia, senhora. A sua bênção. Deus abençoe, que Deus Oh, ajude. Dom Ercílio,
graças a Deus de poder falar um pouquinho com o senhor sabe um pouquinho dos nossos problemas aqui da nossa comunidade. E agora há pouco o senhor falou sobre que o senhor estima e ama muitas famílias daqui. E essas famílias estão necessitando um pouco da sua presença aqui, Dom Ercílio. A presença de Jesus sempre é consolo e conforto. Eu acho que a nossa fé faz a gente enfrentar sempre aquilo que aparentemente é um obstáculo, mas às vezes é Deus que está presente ao nosso lado. Ele sempre está conosco, está com a igreja. Vocês todos formam a igreja, tendo seu pároco à frente. De fato, é muito importante que a gente olhe as coisas sempre à luz da fé. E a fé nos dá, de fato, esperança. E a esperança faz a gente viver a caridade mútua. Por isso, eu abençoo muito, muito a senhora e abençoo também a todos os irmãos e irmãs desta paróquia. Creio que Deus está sempre conosco. Ele fala através de todos, dos leigos, dos sacerdotes. E Deus estará sempre ao lado daqueles que amam, esperam e acreditam também. Por isso, nesse momento, eu procuro abençoar a todos, ao sacerdote que foi legitimamente empossado, colocado, e ao povo de Deus que legitimamente vive a sua fé. Por isso, embora não se possa estender, porque há outros também na linha, mas eu deixo a bênção de Deus a todos, sacerdotes e leigos, para que juntos possam, a partir da fé e a partir do amor, encontrar sempre caminhos de vida, caminhos de paz. Deus abençoe a senhora, dona Rafaela. Obrigado. Deus guarde a senhora. Amém. Muito bem. Obrigado, dona Rafaela, pela participação aí de Canguera, viu? Maria Lúcia de Vargem Grande Paulista, Dom Ercílio também pede sua bênção. Amanhã ela vai se internar para uma cirurgia, para retirada do útero. Maria Lúcia de Vargem Grande Paulista. Conte com a minha oração. Ainda hoje na Eucaristia que vou celebrar, eu colocarei também a senhora e confie em Deus. Deus é bom, Deus vai de fato ajudá-la. E também o Valdeci de Alumínio, aqui na cidade de Alumínio, deixa um abraço para o nosso bispo Dom Ercílio, pedindo sua bênção também, Dom Ercílio. Muito bem, eu também me lembro bem de você, Valdeci. Que Deus o abençoe, guarde e o ajude a viver sempre nesta fé profunda em Deus. E Deus sempre está conosco. É a mensagem desta semana. É acolher a Deus para fazer Deus estar presente por meio de nós em tantos espaços onde nós nos colocamos. Muito bem, são 10h09. Dom Ercílio, como o senhor recebeu a notícia para bispo de Osasco? Eu confesso que não esperava vir aqui para Osasco. Eu esperava, depois de 12 anos e meio de trabalho numa diocese de Limeira, esperava uma outra diocese, talvez mais para o interior, já que minha origem também é assim, do interior. Mas sabe que Deus muitas vezes vem na contramão. E ele veio e a gente queria outra coisa, pensava outra coisa. Mas assim que desligamos a comunicação com o anúncio apostólico, eu disse com Maria: seja feita a vossa vontade. E desde aquele instante eu senti que o Espírito me deu muito ânimo. E eu vim para cá com muita alegria. Não conhecia ninguém. Fui parar lá no Presidente Altino, no bairro, procurando a catedral. E o povo não sabia onde que era a catedral, mas depois eu descobri que todo mundo falava a matriz de Santo Antônio, né? Aí eu descobri que a matriz de Santo Antônio era a Catedral de Santo Antônio. E aí, mas eu fiquei muito feliz. Assim que passou aquele primeiro momento de susto, por assim dizer, eu vim para cá e me senti muito feliz nesse tempo. Pelos seminaristas,
pelos padres, tive a alegria de ordenar 50 novos sacerdotes aqui na diocese. E criei também muitas paróquias, praticamente em todas as regiões. Está faltando, eu não sei se Barueri, já criei na região, né? Já criei duas também. Foram duas, tinha até me esquecido, né? Criei muitas paróquias, de modo que aquele primeiro susto é normal. Depois a gente sente de amor. E vou te dizer, hoje eu sinto muito feliz aqui na Diocese de Osasco. E quero muito bem esse povo. Quero muito bem. Mesmo quando surgem dificuldades, a gente quer muito bem o povo e caminha junto na felicidade e na paz. Mas sempre é um momento assim muito difícil. A gente se sente desenraizados e plantados em outro lugar. Mas criou tanta raiz que agora não há mais possibilidade nenhuma, porque a gente enraizado em Jesus Cristo, na igreja, e agora é só produzir frutos para o bem dos irmãos. Muito bem, 10 horas e 12 minutos. Olha, a Maria do Socorro, na cidade de Cotia, também está pedindo aqui uma bênção do nosso bispo, parabenizando o programa, né? Também mandando aqui um abraço e as orações ao nosso bispo Dom Ercílio. Ela é de Cotia, também pede oração por Bianca de Oliveira Ruivo, que está com um nódulo no seio. Ela tem 20 anos de idade, então ela pede também a sua bênção, Dom Ercílio. Deus abençoe você, Maria do Socorro, também a Bianca. Como é bom a gente ter fé, até as maiores dores físicas ou morais encontram um consolo na fé, porque a fé nos consola, nos fortalece e também nos dá certeza de que Deus não nos abandona. Mais cedo, mais tarde, na hora de Deus, recebemos a graça que nós precisamos e pedimos. Lembrando que nós estamos com uma programação especial hoje, né? Acolhendo com grande alegria o nosso bispo Dom Ercílio. Bom, olha, Dom Ercílio, nós estamos vivendo hoje um momento muito bonito, né? Que é a presença do nosso Papa Francisco. Ele já está a caminho do Brasil, essa é a informação que a gente tem, a expectativa para a chegada do Papa é muito grande, ele já está a caminho aqui do Brasil. Eu gostaria de saber do senhor o que representa essa visita do Papa aqui no Brasil, diante de tanta juventude, né? O que de fato isso pode trazer de frutos para o nosso povo brasileiro, acho que para o jovem também do mundo todo. O Santo Padre é o chefe visível da Igreja, é aquele que, o princípio que luta pela unidade, pela comunhão entre as pessoas, e aquele que confirma a nossa fé. Assistido pelo Espírito, ele então é o princípio de comunhão de todos os cristãos em Jesus Cristo e também ele confirma a nossa fé em Jesus Cristo. A presença dele é uma presença que traz a presença do próprio Jesus. Ele é como bispo, como Papa, como também sacerdote, como os outros sacerdotes, ele é o sacramento de Jesus. Onde ele passa, ele faz acontecer a presença de Jesus Palavra, Jesus Eucaristia e Jesus Fraternidade. Então a vinda dele fortalece a nossa fé em Jesus. A vinda dele nos leva, de fato, a uma aproximação mais intensa de Jesus Cristo. Ele vem nos convidar a acreditar, como, de fato, Jesus disse a Pedro: Pedro, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Então o Papa vem para nos confirmar na fé, nos ajudar a viver a fidelidade, nos ajudar, de fato, a nos aproximar de Jesus. E, é claro, para a juventude, é, de fato, um momento muito bonito, a jornada de uma expressão alegre da fé. Jovens de idiomas diferentes se unem profundamente para dizer que amam Jesus, seguem Jesus e querem viver como cristãos. Seguidores, portanto, vivendo a vida de fé. Por isso, a vinda do Papa é alguma coisa que motiva muito. Nesses dias temos nos encontrado fazendo o envio.
sábado enviamos os jovens, estávamos todos reunidos, e foi tão bonito o envio dos jovens diocesanos que vão para a jornada. Praticamente, que nós sabemos, são 45 ônibus, que já dá mais de 2.000 jovens aqui da região. Alguns vão passar a semana toda, outros vão passar 3, 4 dias, outros vão no sábado e no domingo, e também alguns foram de avião, outros foram de carro. Então temos aí um bonito número, quer dizer, o Papa atrai para Jesus, o Papa atrai para que a gente manifeste, expresse a própria fé. Então é um momento de graça. Muitas graças certamente acontecem com a presença do Santo Padre, que vem nos falar de Jesus e de igreja, né? Nós somos uma igreja. Toda igreja tem uma identidade. E os jovens vão lá porque acreditam na igreja. É tão bonito quando dizia a igreja é jovem, e os jovens gritavam, o jovem é a igreja. Né? É tão bonito os jovens gritando, né? Eu dizia muitas vezes, né? A igreja é jovem, mostrando, e eles respondiam, né? O jovem é a igreja. Então a presença do Papa é um sinal de igreja. É o sinal de comunhão eclesial. E os jovens aceitam esta igreja, que vai caminhando e nela querem viver a sua fé. Muito bem. 10h23, 10h23, nosso programa especial hoje, né, com o nosso bispo Dom Hercílio, ao vivo aqui nos nossos estúdios, também pela Web TV Santa Isabel, né? Um grande abraço a você que nos acompanha pela Web TV Santa Isabel, www.rainhasantaisabel.com.br, a todo o povo de Barueri nos acompanhando aí também nesta manhã. E você que nos ouve pelo radinho aí, 1430M, nesta segunda-feira, nossa programação toda especial, né? E recebendo aqui o nosso bispo Dom Hercílio. Dom Hercílio, vamos falar um pouquinho do nosso plano de pastoral, né? Como é que estão os trabalhos dentro do plano de pastoral? Nós sabemos também das urgências da nossa diocese, a iniciação à vida cristã. Como é que está o nosso plano de pastoral, Dom Hercílio? Há 2 anos a Assembleia Diocesana, formada de leigos, religiosos, religiosas, seminaristas, a Assembleia apontou as urgências. E aí o secretariado de pastoral, mais os coordenadores, estabeleceram, a partir das indicações que vieram das paróquias, das comunidades, aquilo que se devia trabalhar. Em primeiro lugar, uma diocese em permanente estado de missão, que é aquilo que é o essencial da igreja, que é ser missionária. Jesus, terminando o período aqui, no final do Evangelho, como nós lemos, disse: ide, fazei discípulos entre todas as nações, ide, anunciai o Evangelho. Então, a diocese fez um projeto, que é o projeto de estar em estado permanente de missão. E assim se criaram os meios para se estabelecer esse trabalho missionário. Por exemplo, o COMID, Comissão Missionária Diocesana, o COMIR, Comissão Missionária Regional, o COMIPA, também a Comissão Missionária Paroquial. Esses são os instrumentos. E depois, lá na base, nas comunidades, é tanta gente fazendo missão. Visita as casas, leva também o Evangelho às escolas, leva o Evangelho para as periferias, para os bairros. Como é importante ser missionário. Então, esta é de fato, a primeira urgência. Não deixar de comunicar a fé, a experiência que você teve de Jesus. É o primeiro. E o Santo Padre vem, de fato, neste rumo
já que nós é que estamos no rumo de Jesus, e ele também dizendo que toda a juventude deve ser missionária. A missão jovem. E isso é muito bonito. Grupos de jovens que têm feito missão. Missão nos bairros, missão junto a outros jovens, fazendo encontros de jovens, retiro de jovens. Então, é o primeiro projeto. O segundo projeto é uma igreja em estado permanente de iniciação à vida cristã. Nós temos dois aspectos aqui. Um, são pessoas adultas que não receberam o batismo e que querem fazer parte da Igreja Católica para seguir Jesus. E todo ano nós fazemos batizados de muitos adultos. O ano retrasado foram 1.100 adultos batizados na diocese. E o ano passado, se não me falha a memória, foram 800 adultos que procuraram o batismo. É a iniciação ao cristianismo. Isso é importante. E depois existe a iniciação à vida cristã. Pessoas que já são batizadas e que usam o rito de iniciação à vida cristã, né, a catequese, para aperfeiçoar a sua fé ao cristianismo. Então, este ano estamos vivendo este projeto. Iniciação. Todo católico tem que estar iniciado, tem que estar consciente, esclarecido da sua fé. O terceiro projeto, que é para o ano que vem ser mais incentivado, é a família. Nós temos muitos movimentos que trabalham com a família. Alguns são grupos de serviço, tem movimentos que são de serviço, o ECC, e o Movimento Familiar Cristão, e tem também grupos que são mais de aprofundamento, as equipes de Nossa Senhora, equipes de casais, grupos de casais paroquiais. Então, o ano que vem nós vamos incentivar mais, articular tudo o que está sendo feito e também trabalhar mais ainda intensamente a família. E é claro que em todos esses anos nós estamos trabalhando a juventude. São 6 padres que, cada um numa região, que coordenam a pastoral de juventude. E depois 2 assessores diocesanos, o padre Marcelo e o padre Maurício, que coordenam, assessoram a pastoral juvenil, a pastoral com os jovens em toda a diocese. Então, esse é o plano. Missão, iniciação à vida cristã, família e juventude. E está dando muito fruto, graças a Deus. Quanto jovem, a igreja mostra o seu lado jovem como uma coisa maravilhosa, graças a Deus. Muito bem. Olha, a Ana de Cotia está pedindo uma bênção aqui a Dom Ercílio, que ela está indo para o Rio de Janeiro com a irmã, a Ana de Cotia. Boa viagem, Ana. Represente bem lá a Diocese de Osasco. E, de fato, Cotia disse um sim tão bonito. Foram tantos ônibus que vão sair aí da região de Cotia para lá. Por isso, expressa a sua fé, cresça na sua fé e volte assim, cheia de amor, para comunicar Jesus aos outros. Boa viagem, Ana. E a sua irmã também. Muito bem. A Eliane de São João Novo, lá do Padre Benedito, paróquia São João Batista, do Padre Benedito, está pedindo uma bênção para a família de Castro e Andrade. E também para Fabiane, que faz aniversário amanhã. Deus abençoe vocês. Como é bom a gente passar sempre por aí e deixar uma bênção para São João Batista comunicar para todos, né? Que Deus Nosso Senhor ilumine essa comunidade, que ela viva também uma comunhão profunda. E conte com as minhas orações para essas pessoas que você colocou aqui nesse momento. Deus abençoe vocês. Um abraço para todos. Muito bem, são 10 horas e 31 minutos. Eu quero
aqui agradecer a participação do nosso bispo Dom Hercílio nesta manhã especial aqui da Rádio Imaculada Conceição. Dom Hercílio contando um pouco sobre a sua vida, sobre a sua vocação, como sacerdote, como bispo. Falou também da Jornada Mundial da Juventude, a presença do Papa, o plano de pastoral e tantos assuntos que nós falamos, acolhendo também as pessoas que participaram com a gente. Nós agradecemos a todos que participaram, que deixaram a sua mensagem de fé, sua mensagem de alegria, né, ao nosso bispo Dom Hercílio. E eu quero agradecer, Dom Hercílio, muito obrigado. Deus abençoe o senhor sempre, que o senhor, né, que Nossa Senhora Imaculada Conceição acompanhe sempre nessa sua caminhada como bispo em nossa diocese. Deus abençoe, muito obrigado pela presença para nós aqui da Rádio Imaculada, em nome do Padre Zezé, nosso diretor e coordenador da Rádio Imaculada Conceição, e ao Frei Sebastião Benito Coalho, nosso presidente. Nós queremos agradecer e dizer que as portas da Rádio Imaculada Conceição estão sempre abertas para o que o senhor desejar. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de poder estar presente. Nem sempre nessa grande diocese a gente tem disponibilidade de estar numa rádio, estar numa paróquia. Eu agradeço também pelos padres que têm aqui uma porta aberta para se comunicar com o povo. Como é bonito, eu quando ando pelas paróquias, o povo sempre diz: Padre Fulano fala tão bem, Padre Fulano se comunica, né? Uhum. Aí o Padre Valdivino, o Padre Wagner e tantos outros que também deixam a sua mensagem com todo entusiasmo. Muito obrigado por essas portas abertas. E que o Espírito Santo ilumine, Padre Sebastião, também ilumine o Frei Sebastião, ilumine vocês todos aqui da equipe da rádio, para que, de fato, a comunicação faça as pessoas crescerem felizes, como gente, como cristãos e como membros da nossa igreja, que é tão bonita. A igreja que faz presente Jesus e Jesus que faz presente a felicidade e a paz. Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Vamos transmitir a bênção de Deus para todos os ouvintes. E que essa bênção possibilite a concórdia na família, a concórdia, a união no mundo do trabalho, a concórdia entre os grupos numa paróquia. Enfim, que a bênção de Deus possa levar vida, paz, prosperidade e alegria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, obrigado, Dom Hercílio. A gente segue 10h34, eu volto daqui a pouquinho aqui ainda com a nossa programação.